Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do deus Baal, fez postes da deusa Aserá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que mandar a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou em fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e do ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifício nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus.
Todas as outras coisas que Manassés fez a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isso é, a adoração de ídolos nos lugares pagãos e de adoração que construiu, os postes a Deus, a Será e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Quando Manassés, seu pai, como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor, ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai tinha feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo dos seus antepassados, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar a Deus, o Deus do seu antepassado Davi. 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração e os postes a Deus Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele, foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó, e espalhou o pó em cima da sepultura das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifício. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes a Deus Aserá e os outros ídolos, esmigalhando-os, até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem os concertos no templo: Zafã, filho de Azalias, Maaseias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joás, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim, e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e esses o usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas.
e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas, Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais e alguns deles eram escrivães. Outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos muito o que o Senhor mandou. Fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e o Abdon, filho de Micaías, e a Asafã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às leis do Senhor, nem fizeram o que esse livro manda. Então, Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro do Novo Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tikvá e neto de Arás. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses. Assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro? E se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi as suas orações e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim
prometesse ser fiel à aliança. Assim, os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com o Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês, foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor. E lhes disse: ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e o seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com o grupo de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à posição de cada grupo de família. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa: 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Azarias, Zeiel e Jozabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupo de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e esses borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo o grupo de famílias, a gordura dos animais que havia queimada como sacrifício a Deus o Senhor, de acordo com a lei de Moisés. Moisés manda. Fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais e, de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas preparavam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf.
de Emã e de Zebutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos lugares guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas e outros levitas prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como essa. Nenhum outro rei de Israel comemorou a Páscoa como Josias fez, com os sacerdotes levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que esta Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com essa luta. Eu não vim contra você, mas contra os seus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso. Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale do Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e puseram em outro carro e levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra a Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essa canção, que se acham nas coleções de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência a Deus, a lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez está no começo ao fim do seu reinado. Está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 36. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do seu trono pelo rei Neco do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O rei da história de
O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que ele fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo, e Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Jeoaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo do povo pagão que adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como o lugar santo onde ele havia de ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo e a sua casa. Mas eles riram deles, esses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou irado com o seu povo, que não houve mais remédio. Então, Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada e até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos na mão do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todo o palácio e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém, que não foram mortos, foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo meio do profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos. E durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de literatura em público. Esse decreto, eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar o mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês, que são o seu povo, vão a Jerusalém, e peço que Deus esteja com vocês.
paz do Senhor, aqui é a Emily. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, muito obrigado por revelar a sua palavra para os nossos corações, que essa palavra esteja guardada em nossos corações e que a gente não só ouça, mas também pratique. E obrigado por a tua graça de hoje. Em nome de Jesus, amém.